Temperamento controlado pelo Espírito. Como sentir-se pleno do Espírito Santo. 5 orientações simples para sentir-se pleno do Espírito Santo. Terceiro, submissão completa a Deus. Romanos 6, versos 11 a 13. Do mesmo modo, considerai-vos também vós como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Não ponhais vossos membros a serviço do pecado como armas de injustiça, mas como quem ressurge da morte para a vida, ponde-vos a vós e a vossos membros quais armas de justiça a serviço de Deus. Para se sentir pleno do Espírito Santo, o indivíduo deve pôr-se inteiramente à disposição de Deus para fazer qualquer coisa que o Espírito Santo ordene. Se existe em sua vida algo que você não esteja disposto a fazer ou a ser, então você está resistindo a Deus, e isso sempre limita o Espírito de Deus. Não cometa o engano de ter medo de se entregar a Deus. A carta aos Romanos nos diz, no capítulo 8, verso 32, Ele que não poupou ao próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo juntamente com Ele? É óbvio esse versículo que se Deus nos amou tanto a ponto de nos dar seu Filho para que morresse por nós, certamente não está interessado em coisa alguma, exceto no nosso bem. Portanto, podemos confiar nele com as nossas vidas. Não se encontrará jamais cristão infeliz em meio à vontade de Deus, pois ele complementará as suas instruções com disposição e desejo de cumprir a sua vontade. A resistência ao Senhor através da rebeldia, obviamente, extingue a plenitude do Espírito. Israel restringiu o Senhor não somente pela falta de fé, mas como o Salmo 78, verso 8 nos conta, por se tornar uma geração obstinada e rebelde, uma geração que não orientou sua alma corretamente e cujo espírito não se mantinha inabalável em Deus. Toda resistência à vontade de Deus impedirá sentirmos-nos plenos do Espírito Santo. Para que nos sintamos plenos do Espírito Santo, devemos nos submeter ao seu Espírito, assim como um homem se submete ao vinho para sentir o seu efeito. A carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando um homem está bêbado, é presa do álcool, vive, age e é dominado pela sua influência. Assim acontece com a plenitude do Espírito Santo. As ações do homem devem ser dominadas e prescritas pelo Espírito Santo. Para os cristãos devotos, isto muitas vezes é o mais difícil de fazer, pois podemos sempre achar um propósito digno para as nossas vidas, não compreendendo que estamos frequentemente plenos de nós mesmos, em vez de plenos do Espírito Santo, quando tentamos servir ao Senhor. Neste último verão, quando pregava para alunos no curso colegial e superior, tive um testemunho emocionante vindo de um estudante clerical que disse ter, pela primeira vez, compreendido o que significava sentir-se pleno do Espírito Santo. Que eu soubesse, não era ele culpado dos pecados do cristão lascivo. Na verdade, possuía ele somente uma área de resistência em sua vida. Ele gostava muito de pregar e as possibilidades de ser um pastor ou um evangelizador muito o atraíam, mas não queria que Deus fizesse dele um missionário. Durante aquela semana, o Espírito Santo falou ao rapaz sobre essa vocação específica e quando ele tudo submeteu ao Senhor e disse, sim, irei aos confins da terra, pela primeira vez sentiu a sensação da verdadeira plenitude do Espírito Santo. Chegou mesmo a dizer, não creio que o Senhor me queira como um missionário. Ele apenas desejava que eu me dispusesse a ser um missionário.
Quando der sua vida a Deus, não acrescente qualquer restrição ou condição. Ele é um Deus de tal amor que você lhe pode dar com segurança, sem reserva, ciente de que o plano dele na utilização de sua vida é muito melhor do que os seus. E lembre-se que a atitude de submissão é absolutamente necessária para a plenitude do Espírito de Deus. Sua vontade é a vontade da carne, e a Bíblia diz que a carne a nada beneficia. A submissão é às vezes difícil de discriminar, uma vez que tenhamos respondido às 5 grandes perguntas da vida. 1. Onde cursarei a universidade? 2. Que carreira seguirei? 3. Com quem me casarei? 4. Onde irei morar? 5. Onde frequentarei a igreja? Um cristão pleno do Espírito será sensível à orientação do Espírito, tanto nas pequenas quanto nas grandes decisões. Mas já tenho observado que muitos cristãos que já tomaram a decisão adequada no que se refere às 5 grandes perguntas não se sentem ainda plenos do Espírito. Alguém já sugeriu que ser-se submisso ao Espírito é ser-se acessível ao Espírito. Pedro e João, no Atos 3, são um bom exemplo disso. Estavam a caminho do templo para orar quando viram um aleijado a pedir esmolas. Porque eram sensíveis ao Espírito Santo, eles o curaram em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O homem começou a saltar louvando a Deus, até que uma multidão se ajuntou. Pedro, ainda suscetível ao Espírito Santo, começou a pregar. Muitos dos que haviam escutado creram, e o número dos homens subiu para 5.000 aproximadamente. Atos 4, verso 4. Muitas vezes, temo que estejamos tão entrosados em uma boa atividade cristã que não estejamos disponíveis para a orientação do Espírito. Em minha própria vida, já observei que se alguém me pede para fazer algo bom e eu dou uma resposta negativa, é ato mais da carne que do Espírito. Muitos cristãos disseram não ao Espírito Santo quando ele lhes ofereceu uma oportunidade de ensinar na escola dominical. Pode ter sido o superintendente da escola dominical que tenha pedido, mas também ele está à procura da orientação do Espírito Santo. Muitos cristãos dizem: Senhor, eis-me aqui, utilizai-me. Mas quando convocados a fazer as visitas ou testemunhar, estão demasiadamente ocupados com a pintura, com o boliche ou exercendo alguma outra atividade que intervém. Qual é o problema? Apenas não estão disponíveis. Quando um cristão se entrega a Deus, como aqueles que ressuscitam dos mortos, arranja tempo para fazer o que o Espírito lhe ordena.